Boa tarde. Bom, né? Nós estamos em fase vermelha, vocês sabem. Isso faz com que o número de participantes seja menor. Nesse culto, nós passamos de 20 participantes inscritos. No próximo, nós estamos com 29 inscritos, né? Então, ainda tem uma vaga, né? Então, eu sei que vocês também compreenderão que, terminado o culto, eu vou sair por aquela porta, eu não vou estar conversando e cumprimentando, porque a ideia é que a gente fique um pouco mais sem contatos, né? Pelo menos é a orientação dos governantes aí. Então, a gente vai respeitando e vai ficando aberto enquanto é possível, tá bom? Algumas igrejas fizeram a opção de não abrir, e algumas porque não tem janelas, né, tudo ar-condicionado, outras por vários motivos, mas nós ainda conseguimos manter os nossos trabalhos com o número permitido e também guardando aí as outras orientações, tá bom? Outro detalhe também, você que acessa o nosso aplicativo para ficar em dia com o boletim da igreja deve ter notado que não tem boletim hoje. Como a gente tem trabalhado, a ideia é que o boletim agora ele está parcelado, né? Então, ele vai, a cada dia vai chegando alguma coisa para você que deveria estar no boletim. Então, na segunda-feira, chegou a lista dos aniversariantes do mês quase que completa. Por exemplo, hoje, nós temos Beatriz e Lorena, né? Elas não estão naquela lista, mas estão indo, né? São as filhas do Damião, estão fazendo hoje 4 anos. Uau, né? Coisa tranquila. Dá 8, né? 4 de cada um dá 8 anos. Imagina que coisa, né? Os pais já estão com uma experiência de quase 10 anos, né? De trabalhar 4 anos com as duas, né? Isso é muito bom. Então, aí as mocinhas estão fazendo aniversário hoje. Então, você observe aquela lista que foi na segunda-feira. Se faltar algum nome, é só entrar em contato com o Rafa, que daí ele divulga para toda a igreja e acrescenta na lista para o próximo ano, tá? Durante a semana foram outros recados. Então, a ideia é que você receba pela lista de transmissão ou no grupo de WhatsApp da igreja, são dois lugares de informação, você receba parceladamente as informações que estariam no boletim de domingo, né? Tá bom? Então, esse é um recado. Outro, acho que... sim, é que amanhã é dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, e foi um dia depois do nascimento das meninas. Essas vão ser festejadas, eu vou falar a vida toda. Então, as nossas senhoritas, senhoritas e outros que estão aqui, parabéns pelo dia de amanhã, né? Vamos lutar aí pela oportunidade e espaço das mulheres na sociedade e nesse mundo, que é muito importante a gente reconhecer isso aí, tá bom? Texto hoje meu, segundo aos Coríntios, mas está vendo esse rapaz orando ali? Ele não parece estar muito feliz, né? Embora a gente não consiga ver o coração dele, nem os olhos dele, muito menos os lábios dele, mas a expressão dele com a cabeça ali naquela mão não parece assim estar tão feliz da vida. Você já, alguma vez, na sua experiência, teve momentos em que o fardo foi muito pesado? E já teve momentos que o fardo, além de ser muito pesado, você não tinha forças para suportá-lo? E é sobre isso que o texto fala, porque se você passou por isso já, mostra que você é ser humano. E você está num grupo muito grande, que dentro desse grupo nós poderíamos colocar Moisés, Elias, só para lembrar alguns nomes do Antigo Testamento, e no Novo Testamento o próprio apóstolo Paulo. Ele passou por um sufoco tão grande que ele chegou a se desesperar da própria vida. Aquela ideia assim, olha, melhor eu não aguento mais, acaba comigo, Senhor. Mas ele escreve esse texto depois dele ter passado por isso, ou seja, ele passou por isso. Isso é uma boa notícia, né? Que a gente passa. As coisas mudam na história. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Eu vou começar no versículo 1, só para pegar um contextozinho. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo,
à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Eu pulei, né? Pulei. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, eu encontrei uma carta que está aberta por aí, vocês podem achar facinho, porque, na verdade, é uma carta aberta, é o nome dela, né? Foi escrita nesse sábado, acho que foi nesse sábado, e eles abrem a carta, os autores, com a frase seguinte: vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Quem escreveu isso, dizem, foi uma mulher, né? A Ana, uma alemã naturalizada norte-americana, conhecida como uma das maiores cientistas políticas do século XX, que faleceu em 1975. Então, imagina, se em 75 ela faleceu, ela escreveu isso antes de falecer. Essa é uma lógica. Então, essa descrição de mundo já tem quase 50 anos. E é interessante que, quando você lê, parece que está falando um pouquinho de hoje, né? Vivemos tempos sombrios. Vivemos. Com essa pandemia, vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo, estão aproveitando, estão ganhando muito em cima disso, estão brigando entre si e fazendo a vida. E as melhores pessoas têm perdido a esperança. E pode chegar a um ponto de, quando você e eu, que estamos entre as melhores, né? Óbvio, perdendo a esperança, e com as dificuldades que vêm surgindo, alguns conhecidos nossos, não tendo mais renda, como tinha há pouco tempo, outros não tendo a saúde, por causa da pandemia, outros com dificuldade de saúde, sem atendimento, por causa da pandemia, vão perdendo também a esperança. É interessante que podemos chegar no momento para falar como Paulo aqui: olha, não dá mais. Está muito pesada a vida, não tem mais saída. Mas é interessante que o apóstolo Paulo coloca essa expressão de terrível sofrimento justamente na parte da carta que abre a carta. E vocês sabem que, na maior parte das cartas de Paulo, ele abre a carta com
a saudação, que vem logo depois da declaração do autor, do destinatário. E quando ele passa do autor, destinatário, saudação, ele entra com uma oração de ação de graças. E é justamente na ação de graças que ele fala do sofrimento. Porque ele encontrou em Deus consolo. E ele encontrou em Deus consolo, e ele reconhece que o Deus de toda consolação nos consola em todos os momentos, para nós podermos consolar os outros que passarem por dificuldades semelhantes. Veja o grande desafio para nós cristãos e cristãs que conhecemos o Deus de toda consolação. Nós passaremos também por tribulações difíceis, por angústias, talvez, enormes, a ponto de desesperarmos da vida. E ele coloca ali uma coisa muito interessante, que é a hora que ele declara que ele está morto, acabou. E essa declaração é muito importante para nós quando estivermos no ponto máximo do sofrimento. Porque é o momento em que você e eu nos abrimos para a graça de Deus. Quando nós dizemos, olha, Deus, eu não dou mais conta, pega o meu fardo. E é a hora então que entra a graça do Senhor agindo na nossa vida. E é interessante que ele trabalha aqui, se vocês observaram, já no meio do texto e no final do texto, especialmente o versículo 11, onde eu li, a participação dos outros na angústia dele, que é a participação através das orações. Que daí o sofrimento dele não é mais só dele, é dele e da comunidade de fé. Ele consegue dividir o sofrimento porque ele conta para os outros o que ele está passando. E, ao contar, os outros estarão intercedendo por ele diante de Deus. A ponto de, no final, ele dizer que a vitória não é só dele. A graça que ele recebe não vem para ele, vem para todos que participaram junto da oração. Logo, eles lutaram juntos, clamaram juntos e celebram juntos. Então, as angústias vêm, segundo o texto, e esse peso enorme sobre a vida de cristãos e cristãs, para nós conhecermos o Deus de toda consolação, para nós descobrirmos mais da graça que vem de Deus, daquilo que nós cantávamos, da oração que nos traz paz, que descansamos no Senhor, mas não é uma tarefa para ser feita sozinha ou sozinhos, é uma tarefa para ser compartilhada com a comunidade, como Paulo coloca aqui. Por isso que ele contava para eles o que ele passava, eles ouviram falar do que ele passou, e de uma forma muito legal, eu acho, muito especial, quando você lê esses versículos, você não sabe o que Paulo passou. Você não sabe o que aconteceu com ele. Você só sabe que foi uma angústia tão grande, que foi além das forças dele, e que ele viu que ele ia sucumbir, ele não aguentava, ele ia morrer. Era demais para ele. Mas as orações dos irmãos e das irmãs trabalharam junto com Deus para que a esperança em Deus e o conhecimento da ressurreição que vem de Deus agisse na vida dele. O legal é ele não contar o que ele passou. Por quê? Porque daí você pode se encaixar no texto. Eu também, de uma forma mais fácil. Não precisa ser o mesmo sofrimento que ele teve. Basta ser algo que vá além das suas forças. Porque as suas forças são diferentes da minha. Eu posso resistir mais a algum tipo de provação, de peso, de angústia do que você. Mas há angústias e provações e pesos que você suporta e, para mim, vão além das minhas forças. Porque cada um de nós é uma pessoa diferente. Cada um de nós tem o seu limite. Cada um de nós precisa um do outro. Cada um de nós precisa contar para o outro o que está passando. Cada um de nós precisa da oração do outro. Cada um de nós precisa da graça de Deus. É o que o texto trabalha com a gente. Nós podemos passar por dificuldades terríveis. Podemos. O fato de estarmos com Deus não nos liberta da possibilidade de passarmos por momentos além das nossas forças. Nós não calculamos, por exemplo, o que está passando
a Kika como esposa de alguém que está na UTI e não consegue nem visitá-lo, nem conversar com ele, nem dar uma palavra de consolo. Você consegue, no mínimo, imaginar um pouco, mas você não está na pele dela. Mas você pode orar por ela. Eu posso orar por ela. Nós não sabemos como está o coração do Odair e a Valquíria ali no Hospital Metropolitano, ele lá com remédio na veia, ela aguardando abaixar a febre para poder ser medicada. E qual é a dúvida que eles estão lá? O que vai acontecer com eles? Será que eles voltam para casa hoje? O Odair parece que volta, mas será que a Valquíria volta ou vai ser internada? Como que está o coração deles? Eu não sei. Mas tenta se colocar no lugar dele. Se eu estivesse lá, ia estar tranquilo, porque eu sei que Deus está comigo. Que bom! Que bom que para você não seria angustiante. Mas e se para eles forem? Se for uma área na vida deles que é mais angustiante do que na nossa? Cada um de nós tem um limite de forças. Cada um de nós tem um limite de pressão. E todos nós podemos passar por momentos que parecem que vão além. Isso é muito legal. Parece que vão além. Porque em 1 Coríntios capítulo 10, Deus diz que a gente nunca passa por algo que vai além da nossa força, mas tem hora que parece. Tem hora que parece. Você já passou por isso, pelo menos alguns de vocês já passaram, eu já passei. E é o momento em que a graça de Deus se manifesta. Mas precisamos estar compartilhando, precisamos estar orando uns pelos outros, porque a luta junto também nos traz a alegria da vitória juntos. É o que o texto nos traz, o texto que também fala nos versículos 8 e 9. No 8 ele está a ponto de desesperar da vida, mas no 9 ele confia no Deus que ressuscita mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Esse é um outro ponto interessante, porque nós cremos no Deus que ressuscita mortos, então Ele pode fazer coisas impossíveis em vida, mas se for da vontade dEle que eu ou um dos meus queridos chegue à morte, nós ainda temos a consolação de Deus, do Deus que ressuscita mortos, porque nós sabemos do dia da ressurreição, não sabemos quando, mas acontecerá. E a confiança nesse Deus que ressuscita mortos consola o coração daquele que se despede do querido, da pessoa querida, porque haverá o reencontro. Então, ainda a morte, que parece ser aquilo que acaba com a gente de vez, acaba, segundo esse texto, ainda é uma inimiga que será vencida, que já teve o golpe fatal na ressurreição de Cristo, e que será vencida completamente na volta gloriosa de Jesus Cristo. E isso nos consola, isso nos conforta, isso traz paz. Então está aí. Se você conhecer alguém hoje que passa por uma angústia tão grande, ore por eles. Se você passa por uma angústia, conte para os outros, para eles orarem por você. E juntos nós podemos celebrar a vitória que vem do Deus que ressuscita mortos. Afinal de contas, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos consola para termos como consolar o nosso semelhante. Tá bom? Era essa reflexão para a gente ir pensando e compartilhando num tempo em que passamos sofrimento tão grande que as piores pessoas têm perdido o medo e as melhores pessoas têm perdido a esperança. Os cristãos não precisam perder a esperança, porque conhecem o Deus de toda consolação. Deus querido, nós te agradecemos, porque Tu nos chamastes para caminhar contigo. E nós te agradecemos porque vivemos numa época de um conflito tão intenso e tão pesado, onde pessoas têm perdido a esperança. Nós te pedimos que saibamos viver nesse tempo, ligados a Ti e na comunhão contigo. Recebamos de Ti a força e a graça
para consolar os outros com a consolação que somos consolados, para proclamar o Cristo que ressuscitou dos mortos e para vivermos intensamente a fé neste Deus que é o Senhor que ressuscita mortos. E que ao participarmos das intercessões e das orações por aqueles que sofrem tremendamente, tenhamos a alegria de participar também das celebrações quando a libertação do Senhor se manifestar nessas vidas. Nós oramos assim no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pense um pouquinho se você conhece hoje alguém que está sofrendo algo além das suas forças. Se for você, então você já pode falar com você mesmo, né? Mas se você conhecer outro, é um texto para você mandar. É um texto para você compartilhar. É um texto para você usar num oi, numa mensagem do WhatsApp, num telefonema. Converse, abençoe. Porque Deus tem consolado a gente para a gente poder consolar os outros com a consolação que a gente recebe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês que conhecem e têm crescido no conhecimento do Deus que ressuscita mortos. Amém.